Você está no Estudo Central, o estudo dirigido da Palavra de Deus. A Bíblia traz para a gente um monte de milagres, fatos extraordinários, mas um deles chama a nossa atenção e se destaca de todos eles. Você já se imaginou passando no meio de um mar aberto, nos dois lados, com água imensas e você passando ali naquele meio? O que será que aconteceu para as pessoas vivenciarem essa situação? Fique conosco e aprenda um pouquinho mais a respeito desse assunto muito interessante. Olá, você está no Estudo Central, no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba. Você é muito bem-vindo e se você ainda não nos segue, ainda não curtiu o nosso canal, é o momento de fazer isso, para que nós possamos compartilhar mais este vídeo com os seus queridos, levar essa mensagem a outras pessoas também. Nós estamos aqui para estudar um pouquinho mais a respeito do livro de Êxodo. A cada semana nós estudamos um pouquinho, hoje já é a 6ª lição a respeito desse tema tão interessante, queremos falar logo mais, hoje especificamente a respeito da travessia do Mar Vermelho. Mas antes de falarmos da nossa lição, nós gostaríamos de mandar um abraço para aquelas pessoas que estão sempre conosco, que comentam nos nossos vídeos, que mandam um alô, um abraço para suas igrejas também. Hoje eu queria mandar um abraço para Heloísa Richard, que nos acompanha de Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro, o Antônio Carlos Lopes, que fala conosco de Arari, no Maranhão, a Noemi Nunes, de Marabá, lá no Pará, Paulo César Moreira, de Centralina, no Triângulo Mineiro, e o Jubelmiro Costa, que fala conosco da ilha de São Tomé. Sejam todos muito bem-vindos. Continuem conosco, compartilhando o nosso vídeo e curtindo aí também o nosso canal. E também para estudarmos então a lição, como eu falei para vocês, hoje a lição número 6, que fala um pouquinho a respeito da travessia do Mar Vermelho, eu tenho aqui também 2 convidados. Gostaria de apresentá-los. Pastor Luiz Hermínio Salles Pereira, pastor distrital aqui da região de Nova Sorocaba. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. É muito bom estar com vocês, muito bom. Gente, começou a falar algumas cidades ali, eu falei, gente, essa eu conheço, essa eu morei, essa lição está indo longe. Olha, Deus abençoe. Obrigado pelo convite, porque hoje no estudo, a travessia do Mar Vermelho é uma das histórias mais lindas que eu acho da Bíblia. E você, então, é o nosso convidado. Fique ligado com a gente. Ok. E temos também aqui o pastor, professor Alan David Souza Aguiar, atualmente é o vice-diretor do Colégio Adventista de Sorocaba. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Dani. É um prazer estar de volta aqui com vocês e poder compartilhar as histórias preciosas que a Bíblia traz para a gente. Em especial essa, eu me identifico bastante, porque sou de uma região onde tem muita água, onde tem muitos rios grandes, e de fato aqui quando o Mar Vermelho, né, que não era mar, mas era um grande rio, eu me identifico bastante e sei o que é enfrentar ou imaginar o que é um rio se abrir ao meio. É de fato um milagre muito grande. Você pode começar fazendo oração, por favor? Com certeza, oremos. Grandioso Deus e Pai, graças te damos pela vida, pela saúde e pelo privilégio de mais uma vez podermos aqui iniciar um estudo da tua palavra baseado no livro de Êxodo, onde apresenta ali relatos históricos de experiências incríveis e marcantes do teu povo no início ali da libertação do Egito. Que o Senhor agora nos acompanhe, tanto nós aqui no estúdio, como nossos irmãos ao redor desse país, desse planeta, que nos acompanham. Que a gente possa terminar esse estudo conhecendo ainda mais o teu poder de realizar maravilhas, mas acima de tudo de realizar o maior milagre, que é o da conversão da nossa natureza. Amém. Fica conosco, abre nossa mente e nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, a lição, então, nós estamos aqui no livro de Êxodo, a lição 6, que tem como título A Travessia do Mar Vermelho. Caso você ainda não tenha a lição, dá tempo de você acompanhar através do site da Casa Publicadora Brasileira, neste momento, nessa época, através da forma digital, mas você consegue também imprimir e ter acesso a essa lição para acompanhar de forma mais detalhada. Como os nossos convidados já comentaram, essa é uma lição realmente diferenciada. É um tema extraordinário que também me chama muito a atenção. A gente vê aqui a forma espetacular como Deus agiu. Nas semanas anteriores, a gente estudou um pouquinho a respeito do início
da história de Moisés, depois o chamado, o começo difícil que ele teve, as pragas, a última praga, né, até a saída do povo lá do Egito. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, né, um estudo sequencial. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, pausa esse, assiste os vídeos aí no nosso canal das lições anteriores, porque é muito interessante você conhecer toda a história e a sequência com que os fatos foram acontecendo também. E aí nós chegamos no momento que eu vou pedir para que os nossos convidados comentem primeiro, contextualizando essa questão. Antes da gente falar da travessia em si do mar, né, o povo tinha passado por certos desafios ali no Egito, o faraó deixava sair, depois voltava atrás, caía outra praga, ia mudando de ideia, até que chegou um momento que os egípcios mesmos já não aguentavam mais, pediram para faraó, deixa esse povo embora, manda eles embora, porque não vai sobrar nada aqui. E finalmente o faraó acabou cedendo, inicialmente mandando só o povo, só os homens irem embora, depois Deus diz que não, que era para ir os homens, as mulheres, os animais e levar também as riquezas, algumas riquezas pelo tempo todo que eles ficaram lá, né? Em que momento a história de hoje está acontecendo, pastor? Eles estão saindo do Egito. Agora vamos contextualizar então. Okay. Um pessoal que era escravo por muitos anos. Um povo que acreditava ali, circundado por pessoas que acreditavam em vários deuses e não o Deus de Israel. Sofrimento aos montes. De repente, nunca tinham saído daquela região e estão saindo, caminhando pelo deserto. Assim, hoje quando a gente fala, vou sair, tu compra uma passagem, tu abastece o carro, tu pensa na mala, tu pensa... um preparativo. Uma preparativa, uma estrutura. Agora, estou indo para onde? Não sei. Mas para onde? Não tenho ideia. E quanto tempo? Não consigo imaginar. Para a mulher, Dani, como é que seria para você se chega o maridão hoje e fala, nós vamos para onde? Vamos chegar que horas? Não sei. E leva o quê? Leva o quê? Não sei. Fala para a esposa, vamos sair aonde? Porque para cada saída é uma roupa diferente. Agora imagina para aquele povo levar o quê? Tudo bem que os egípcios deram algumas coisas para ele, algumas, né? Mas estavam saindo. Agora, para mim, o maior clímax da coisa é, saíram. E de repente o faraó fala o seguinte, preparem os cavalos, preparem a tropa. E vamos lembrar, o Egito naquela época era os Estados Unidos da América de hoje, a maior potência militar. Imagina essa potência militar, os maiores carros, lanças, espadas, maior tudo, atrás de um povo que não tinha arma, atrás de um povo que não sabia lutar, através de um povo que era escravo ainda, assim, estava recém experimentando a liberdade. Como foi o desespero desse povo, olhando para trás e vendo esse grande exército atrás deles. E mulheres, crianças, idosos, animais, né? Não era um exército, Não só era, os homens não. ali para, né? Nem que fosse só para fugir, né? E Dani, pastor, a Bíblia fala em 600 mil homens a pé, mas naquela época não se contava mulheres e crianças. Aham. Estima-se mais ou menos aí 5 milhões de pessoas. Você já pensou uma viagem de 5 milhões de pessoas? Num tempo, Dani, que não tinha grau, que não tinha estrada, que não tinha onde comer, tomar água, onde você não tinha como pegar um Uber, tá? Não tinha nada. Era no a pé, daquele jeito e caminhando pelo deserto ainda. 5 milhões. Olha o contexto. A gente só em pensar já dá um tremelique. Imagina naquele momento. Imagina. E o que a gente pensa não chega nem perto do que era ainda, né? Do que era. Então, se a gente vê que é um povo que está sendo liberto e que, ao mesmo tempo, devido a todo esse tempo de escravidão no Egito, que foram cerca de 400 anos, eles nem sabem direito o que é ser livre. Como viver A gente está livre. sendo liberto, indo para algum lugar, mas o que é ser livre, né? O que é viver uma outra realidade? Eles não tinham como comparar o que é essa realidade. Mas eles estavam indo, né? Não, sem saber muito o que era aquilo, mas estavam indo. E essa situação mostra uma certa fé, né? Não sabia para onde nem como que ia ser, mas estavam indo, eles estavam acreditando. Acreditando, meio desconfiados ali, questionando, mas estavam indo porque eles conheciam a história passada que Deus havia prometido
uma terra para eles. E eles almejavam chegar nessa terra. Então, eles estavam indo e estavam sendo libertos. Só que no meio do caminho, como o pastor já falou ali, bom, antes de chegar na saída, vamos seguir agora um pouquinho como está aqui na lição. Lá no domingo, né, professora Alan, eles falam assim, a gente vê aqui ainda o finzinho da Páscoa e fala um pouquinho que Faraó fez um pedido estranho. Por que Faraó pediu, né? Voltando, a gente está basicamente aqui no capítulo 12 de Êxodo. Que tipo de pedido o Faraó fez quando ele finalmente falou para sair, para Moisés, né, levar o povo, mas ele fez um pedido? E por que foi estranho? Ele permitiu que o povo saísse, mas o que estava acontecendo ali, segundo esse contexto aqui de Êxodo 12? Exatamente, né? Nesse momento, então, o maior líder, né, mundial da época, ele permite o povo ir, né, sair do Egito, ir para a terra que eles almejavam chegar, e quando ele permite, ele faz um pedido para que o povo o abençoasse, né, sendo que ele era um líder, né, de uma religião pagã, né, de muitos deuses, que não acreditava no Deus verdadeiro, no Deus de Israel, mas que havia presenciado, né, por vários dias e semanas ali, manifestações desse Deus, de realizar milagres e maravilhas, e assim destruir um por um dos deuses egípcios. E nesse momento, então, ele liberta o povo e pede, então, que seja abençoado. Esse pedido é muito estranho, né? Por que alguém que não crê pede para ser abençoado por esse Deus? Então, é muito estranho. Então, essa estranheza, a princípio, pode levar a gente a pensar, será que, então, nesse momento, ele passou a crer, a acreditar, né? Passou a ceder, a se converter? Foi o início de uma conversão? Mas a gente vê no decorrer da história, né, quando ele vai mudar de opinião logo mais lá para frente, que isso era apenas uma questão de se beneficiar. Era uma maneira, né, assim como no paganismo é muito comum, né, eu ir até uma divindade, mas eu vou em busca dele pensando em mim, não pensando no Deus em si. Sim. Então é uma mentalidade totalmente pagã aqui. Então ele pede essa bênção justamente para que ele libertasse o povo e ficasse ali, mas tivesse então a sua vida normal, que ela voltasse, né? Então ele pede essa bênção desse Deus. Não teve nenhum tipo de arrependimento, né? Era uma troca que ele estava fazendo ali naquela hora. É que nem a história do ateu, né? Eu sou ateu, mas aí o avião começa a dar pane e fala, ai meu Deus! Naquela hora, qualquer ajuda é bem-vinda, né? E nesse momento, então, o povo estava saindo e Deus não queria que eles saíssem também de mãos, né, vazias, assim, de mãos abanando, porque eles haviam trabalhado muito tempo ali, né, eram escravos, e os egípcios estavam tão cansados de ver as pragas, de todo o sofrimento, pedindo que Faraó realmente libertasse, porque não ia sobrar mais ninguém ali, que eles foram dando para os hebreus tudo que eles tinham, né, foram dando itens valiosos para que o povo saísse mais rápido dali, mas ainda assim isso não correspondia ao tanto de tempo que eles haviam sofrido. E muitas vezes a gente também quer se livrar das coisas rapidamente, mas não porque nós estamos verdadeiramente arrependidos, né? Só para, como o professor falou, tirar aquele mal que estava acontecendo naquele momento, não que ele estava acreditando naquilo que estava acontecendo. E é interessante, né, que mais tarde esses objetos doados, que eles, na verdade, ressarciram o povo ali, receberam, eles viram uma boa parte e viram utensílios do templo de Deus no deserto, né? Deus usa aquele ouro, aqueles tecidos, aquelas coisas. Deus tem um propósito para tudo, em todos os momentos. E é interessante que tudo que Deus realizou no Egito, seria muito fácil concluir que eles não precisariam de nada material do Egito para sobreviverem no deserto. Porque Deus poderia muito bem, se Ele quisesse, providenciar tudo. Mas, ao mesmo tempo, Deus faz tudo da maneira correta, né? Bom, eles trabalharam aí como escravos, eles são dignos do salário. Então, vocês vão ter que pagar para eles. Ainda que não seja o valor certo, né? Correto, mas algumas coisas vocês vão ter que dar para o meu povo. E eles vão querer, e eles vão levar. Né? Então, deram não por bondade, né? Mas deram para se livrar. Como quem dizendo na linguagem de hoje, né? Vaza, vai logo, pega o beco, vai logo, vai. sai daqui. Né? Então, era uma maneira de expulsar com mais agilidade ainda possível. E antes da saída ainda, para demonstrar essa, como vocês colocaram também, que Deus não faz nada à toa, né?
era necessário exercitar essa fé e demonstrar de alguma forma que eles acreditavam no que estava acontecendo e que Deus queria a salvação deles, né? E teve a questão da consagração dos primogênitos. Explica um pouquinho para a gente essa situação. Deus queria mostrar que ele era o dono da prata, Deus queria mostrar que ele era o dono do ouro, Deus queria mostrar que ele era o doador da vida e ele orienta então aquele povo, consagre os seus primogênitos. E é interessante, todos aqueles que seguiram o plano de Deus, de consagrar, de colocar a marca nos umbrais das portas, todos passaram ilesos. Mas aqueles que não consagraram, aqueles que não seguiram a orientação, sofreram as consequências. Eu vejo um Deus cuidando da gente até hoje. A Bíblia tem várias orientações para a gente consagrar nossos filhos, quem mora na nossa casa. Para você que está nos assistindo aí, isso aqui foi uma história do passado, mas hoje nós podemos consagrar nossos filhos. De que maneira? Orando com eles, levando eles para a igreja, lendo a Bíblia, apoiando emocionalmente, espiritualmente. Não era só no passado, mas Deus tem um plano para nossos filhos ainda hoje. E você vê Deus tendo um plano com Moisés, tanto é que nos ensinamentos dos primeiros anos, aí esse menino criou-se, cresceu, virou o libertador, e aqui mostrando como as mulheres hebreias deveriam então fazer com as suas crianças. E é um chamado para Deus hoje, né, que Ele faz para a gente fazer hoje com os nossos filhos também. E aqui essa ação do povo, né, mostrava ali que Deus era o dono, criador e dono de tudo, né, de todas as coisas ali. E nessa questão também, a lição cita aqui que encontramos a ideia de redenção ou salvação, porque ao poupar os primogênitos, né, como que isso demonstra essa questão de sermos redimidos? Exatamente, porque essa praga, né, a 10ª e última praga, que era a morte do primogênito, era Deus dizendo assim, essa praga vai afetar todos. Porque todas as outras afetaram apenas os egípcios. E os hebreus, de uma maneira simplesmente porque Deus escolheu, os protegeu, né? A praga não chegava, não atingia nenhum deles. Mas nessa última praga, algo eles deveriam fazer para não sofrer, né? Que era matar o animal e então passar o sangue nos umbrais da porta. Ou seja, de uma maneira geral, essa praga afetou a todos. Só que aqueles que acreditavam, quem morreu foi um substituto. Esse substituto foi um animal. E esse animal prefigura Cristo. Então ali você vê tanto a justiça de Deus atuando como a graça e a misericórdia. Ou seja, olha, vocês que não acreditam vão pagar o preço. Vocês que acreditam também vão sofrer as consequências. Mas eu vou substituir vocês. Eu vou pagar o preço por vocês. Então ao invés dos filhos de vocês morrerem, eu morro no lugar. Então daí você já vê a graça, a misericórdia, a salvação de Deus atuando. E uma oportunidade para que os egípcios que acreditassem também tivessem essa atitude, eles também seriam salvos, né? Certeza. Então é aberto, não era, o povo escolhido de Deus, só eles que vão seguir. Não, Deus dá oportunidade para que todo aquele que creia, né, siga aquilo que ele pede e oportunidade de salvação para todos, né? Bom, seguindo então aqui, a gente chega enfim na parte da travessia do Mar Vermelho, né? O povo saiu e quando eles foram deixando, o faraó, que na verdade não tinha se arrependido, estava só, né, querendo se livrar ali logo, mudou de ideia e mandou o exército atrás do povo, como o pastor comentou ali. A quantidade, a fortaleza que era aquele exército atrás de um povo que não tinha nada no sentido bélico, né? Tinha o maior poder de todos, mas não tinha nada bélico. Como que foi a reação do povo e como Deus se manifestou para proteger esse povo ali? É interessante que, primeiramente, Deus ele vai na frente. Ele guia o povo e ele, durante o dia, num deserto, sem água, sem roupa apropriada, vamos imaginar, sem protetor solar, sem nada, Deus tinha uma coluna de nuvens durante o dia protegendo. E à noite, que o deserto, a temperatura cai drasticamente, uma coluna de fogo. Deus protegia durante o dia, Deus protegia durante a noite e Deus estava com o povo realizando um milagre 24 horas por dia, se fazendo presente. Ou seja, era para o povo confiar, né? Era para o povo estar ali, à frente, e o próprio Deus estava ali acampado. E não era uma coisa assim, quando você imagina 5 milhões de pessoas, o povo disparando, se imagina hoje um disparate. Não.
todos organizados por Justamente. tribo. Todos organizados, em postura, saindo, um povo organizado. Não era um povo, estou debandando. Era um povo que estava saindo, mas com uma... Parecia assim, sabe, que visivelmente, realmente tinha um general no comando por tudo isso. E a questão do acampamento, a separação das Tudo. tribos, né? Tudo detalhado para que o povo, a questão da alimentação, as doenças que eles não sofreram, né? Não foram acometidos por ali. E isso a gente vê o cuidado de Deus com o seu povo para que eles conseguissem cumprir e passar Sim. por aquele motivo, por aquele caminho ali, né? E depois que o faraó estava cego pelo pecado e mandou o exército atrás dele. Quando os israelitas viram esse exército, professor, mesmo vendo todo esse cuidado de Deus, eles não confiaram, né? Exatamente. E isso é muito real na nossa vida hoje em dia também, né? Cada situação, cada experiência com Deus, ela reforça, ela motiva, ela alimenta uma futura experiência no futuro ou no presente, né? Mas ela não é suficiente por completo. Porque eles presenciaram muitas manifestações de Deus no Egito, de livramento, de tudo. Mas naquele momento, o medo alcançou eles mais uma vez. Ou seja, se eles lembrassem de tudo que Deus havia feito, isso reforçava a fé. Mas também não era suficiente apenas lembrar, né? Então, naquele momento, eles tiveram medo, sim, manifestaram isso para o líder, que era Moisés, e Moisés, como um grande líder, ele realmente falou para o povo as palavras que estão aqui no verso para memorizar dessa semana, né? Disse, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Ou seja, uma palavra completamente de conforto e de encorajamento frente ao perigo. Eu creio, esse aqui é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Você que está nos ouvindo e vendo aí, gente, vá na sua Bíblia, Êxodo 14, versículo 13, versículo 14, marca com marca-texto, porque muitas vezes, Dani, a gente vê as pessoas que já passaram por tantas provações e foram libertas, tal, mas quando chega uma nova provação, parece que o coração assim, fala assim, gente, não tem que temer. Até a gente que já tem um bom tempo de carreira da fé, um filho doente, um desemprego, e agora? A gente desespera. Vacila, né? Vacila, mas não precisa. É que a gente é meio fraco na fé de vez em quando. Tu vê que esse povo aqui, gente, eles viram um raio do céu cair, eles viram as pragas no Egito, os milagres, eles viram tudo isso e ainda vacilar. Uma coluna de fogo, coluna de nuvem, e mesmo assim vacilar. E na parte de quarta-feira, você falando, Alan, pegando o gancho aqui, eu acho lindo, Dani, porque cada um aqui é uma promessa. Não tenha medo, ponto. Olha o líder, não tenha medo. E eu creio que a pessoa que mais tinha que ter medo era Moisés. Ele guiando 5 milhões, olhando atravessado para ele, desconfiando. A gente vai ver no futuro, questionando. Tudo. E ele saindo, largando sua família e guiando. Não tenham medo, ponto. Segundo, fiquem firmes. Voz de comando. Terceiro, vejam o livramento que o Senhor fará no dia de hoje. Se a pessoa é meio fraca, ele fala, calma, gente, Deus vai dar um jeito amanhã ou depois. Já ia meio titubear. Ele fala, e vai ser hoje. E quarto, o Senhor lutará por vocês. Uma voz de comando forte. E já era um senhor aqui de 80 anos. 80 anos. Né? No deserto ali, longe da família, passando perrengue, os trabalhos, e ele firme e forte. E aí, Dani, eu faço um apelo para você que está aí hoje no YouTube. Eu não sei como é que tá a tua vida, não sei quem está te perseguindo, não sei qual é isso. Mas uma coisa eu digo para você assim, ó. Se fosse Moisés, ele fala assim, ó. Filho, não tenha medo. Segundo, fique firme. Terceiro, veja o livramento. E calma, vai ser hoje. Deus vai te livrar. A mesma perseguição que o faraó fazia para aquele povo que Satanás hoje persegue os seus filhos hoje. Sabe, o mesmo Deus que libertou é o mesmo Deus de hoje, Dani. Amém. Que nós possamos ter essa certeza, né? E confiar que Deus estará lá. E um detalhe, né, Dani, é que havia um caminho mais próximo. Tinha um mais próximo. Tinha um atalho. Mas foi justamente pelo caminho mais difícil, né?
e impossível, porque eles não iriam conseguir atravessar o mar, nem barco eles tinham ali para fazer essa travessia, mas era o local que Deus escolheu para se manifestar e mostrar o seu poder. E como foi essa manifestação, professor? Qual foi essa manifestação que Deus fez ali? Como que ele agiu? Porque nosso tempo está corrido. A manifestação foi exatamente as colunas que o pastor também já falou aqui, a de nuvem, a de fogo, né? Elas estavam à frente, o povo guiava o povo, foram para trás, impedindo então o alcance dos egípcios com os hebreus, e logo então Moisés estende a mão com a vara sobre o Mar Vermelho, e aquelas águas elas se repartem ao meio e criam um grande corredor. Né? E nessa hora aqui, a Bíblia fala que nem mesmo onde eles pisavam os pés estava molhada, como lama, né? Estava uma água meio ali úmida. Não, era terra firme, seca. E, gente, eu sou de uma região onde tem muito rio. E é 6 meses de cheia, 6 meses de vazante, né? Quando o rio baixa, ele não baixa do dia para a noite. São 6 meses baixando. E mesmo 6 meses baixando com o sol quente, você vai lá e toca, a terra está molhada, a terra está úmida. E aqui foi exatamente no mesmo momento que o mar se abriu, a terra já ficou seca. Então, realmente, não dá para a gente imaginar, não né? não dá. Nem com 6 meses de sol, isso seca. E ali, exatamente no mesmo momento, a terra já secou. Então, veja o cuidado, não só providenciou a saída, como ele providenciou um local plano e seco para o povo pisar e sair do Egito. Para caminharmos aí para o encerramento. Depois o povo passou, o exército foi derrotado, né? A água voltou em cima do exército e eles todos ali foram mortos, como Deus havia prometido, vocês nunca mais verão, né? Esses egípcios. E o povo reagiu através de cânticos, né? Moisés e Miriam, cânticos de gratidão, de adoração, de louvor. O que o pastor pode já... Fazendo a sua conclusão, pastor, usando o último dia aqui da quinta-feira. Eu creio o seguinte, eu imagino que depois de um estresse, de uma descarga, uma adrenalina toda, e eles verem aquele milagre, uma abertura, Mar Vermelho, eles atravessando. Eu vou resumir um pouquinho. Imagina você, na frente o Mar Vermelho. Não tem o que fazer, né, Dani? De um lado, montanha, do outro lado, rochas, não tem o que fazer, não tem como escalar. E para trás, o maior exército, maior potência da época. E aí você pensa, e agora? Eles reclamam, né? Será que não tinha tanto lugar para nos enterrar lá no Egito que nos trouxeram para nós morrer aqui agora? Porque eles não viram saída. E de repente aparece uma ideia, que é Moisés está lá, Deus fala levanta, ele levanta o cajado, o mar, eles atravessam. Os egípcios vêm, as rodas das carroças, das bigas travam e não conseguem, o mar leva todos eles saem e tem o cântico. E eles cantam aleluia, eu creio que eles cantam motivados, porque uma coisa é você cantar na igreja hoje, canto. Outro dia, teu filho saiu da UTI, estava com risco de morte e você vem na igreja. Como é que é o teu cântico? Você estava desempregado e você estava na igreja. Como é que era? Aí, de repente, você recebe sexta-feira, um chamado para você, uma entrevista, e você é contratado. Como é que você vem cantar no sábado? Porque era um cântico de alegria. E aí, meu irmão, eu te digo para você, imagina você, eu não sei qual é a perseguição, imagina, de um lado é um desemprego, de um lado é uma doença, de um lado é alguém te fazendo um monte de coisa, e você não vê saída, e Deus te liberta. Como é que seria o teu cântico? Eu acho que é esse cântico que a gente deve ter no coração sempre. Sempre cantar o Senhor, louvar o Senhor e saber que Deus, Ele tem um plano. Por mais que tudo pareça que está contra, mas Deus tem um plano. Amém. Deus é um Deus de milagre. Amém. Amém. Possamos ter essa certeza. Professor Alan, também, suas considerações finais? João 14,6, Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando esse verso vem na minha mente, eu olho para a imagem da lição, eu sempre gosto de ter muita atenção em como o artista aqui, né? Ele consegue resumir o estudo em uma simples imagem. E ele coloca aqui o sangue, né? Com os umbrais na porta, um caminho, e bem no caminho a cruz com o cordeiro, e logo na frente a libertação, né? A abertura do Mar Vermelho. E é exatamente isso, esse evento histórico aqui do povo hebreu no Egito, ele prefigura, é um símbolo das nossas libertações, como o pastor bem citou aqui.
né? Seja libertações de coisas terríveis que acontecem na nossa vida, mas principalmente a libertação do pecado. Quando Cristo entra em nossa vida, nos liberta, nos alcança e toda aquela vida do passado fica para trás e você é uma nova criatura. E é exatamente isso que ele faz com a gente, né? Ele abre novos mares constantemente. E após passarmos por esses mares, só o que nos resta é louvar o nome dele, né? É cantar, é glorificar e agradecer. Amém. Que possamos ser gratos a Ele, né? E lembrar sempre deste louvor. Pastor Luiz, você pode fazer oração, por favor? Vamos. Te agradecemos, ó Pai, pelo seu amor e pela vida. Te agradecemos, Senhor, pelas essas histórias maravilhosas. Te agradecemos pela libertação do povo de Israel, mas oramos hoje pela libertação de cada um aqui e cada um que nos assiste pelas mídias sociais. Que o Senhor nos liberte de qualquer coisa, que o Senhor tire de nós os medos, as angústias e que possamos saber que há um Deus que nos manda seguir em frente. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua bênção e a certeza da vitória em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém, amém. Amém. Muito obrigada, pastor, pela sua Obrigado, presença. Dani. Obrigada, professor Alan. Deus os abençoe. Obrigada a você também que esteve conosco. Nosso tempo foi curto. Essa lição tem muitos outros detalhes. Leia esses capítulos de Êxodo e você vai entender mais coisas, mais lições que Deus tem para nos ensinar. E nós nos encontramos no próximo Estudo Central.